Oi pessoal, tudo bem? Eu quero fazer um convite hoje para vocês. Nós conversamos aqui no grupo e achamos interessante abordar um livro para conhecimento de vocês. Talvez vocês já conheçam, talvez não, mas é um livro que trata sobre emagrecimento e mudança comportamental. Ele se chama Soltando as Amarras. Essa aqui é a capa do livro. E eu peguei a introdução dele e separei alguns tópicos que eu achei pertinente para que a gente pudesse falar um pouco sobre a introdução desse livro e vocês verem se vai fazer sentido para vocês a gente dar seguimento nesse trabalho, na leitura desse livro, no conhecimento desse livro, porque é extremamente enriquecedor para todos nós. Então, assim, eu vou começar falando sobre os tópicos da introdução, tá bom? Depois eu aguardo o feedback de vocês sobre isso. Então, assim, o autor, que é o Karim Khoury, ele trouxe para o Brasil uma técnica chamada holoterapia, tá? Que consistia em massagens, dietas e reeducação alimentar. E quando ele trouxe para o Brasil essa técnica, ele incluiu a PNL, porque ele entende que para que haja mudanças de fato em nós, seja acerca do emagrecimento ou não, é necessário uma mudança comportamental e uma mudança de crenças, né? Sobre aquilo que a gente acredita. Então, assim, ele ressalta que não existe uma técnica ideal e que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio entre o emocional e o físico. Dentro da PNL a gente fala testar a ecologia, né? Então a gente sempre tem que ver se aquilo que nós estamos nos propondo a fazer se é ecológico para o nosso sistema, se é bom, se está realmente nos deixando felizes. Porque não adianta simplesmente a gente perder peso, a gente eliminar peso, mas isso atrapalhar, né, a nossa estrutura emocional ou física. Então ele frisa também que sem adotar um padrão comportamental e alimentar adequados, não assumimos a responsabilidade e o resultado pode não ser duradouro. Então a gente pode até emagrecer, né? Mas depois para manter isso. Ele diz aqui que a mudança acontece de um agente interno para um externo. Então sempre primeiro mudamos aqui dentro para depois mudar o externo. Ter ilusões e fantasias de algo que fará você emagrecer é ter a crença no milagre. Isso aqui eu achei bem legal ele falar isso, porque assim, muitas vezes quando as pessoas entram num processo, né, de coach ou mesmo de uma terapia para emagrecer, alguma coisa assim, elas querem que geralmente nós coaches façamos, né, o emagrecimento dela. E na verdade a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é de cada um. A gente ensina, a gente mostra o caminho, mas quem tem que caminhar é a pessoa, né? Então ele chama isso de ter crença no milagre, quando você acredita que algo externo vai te emagrecer e não partir de dentro para fora. Ele diz também que corpo e mente têm que caminhar juntas, que cabe a nós assumir o controle da mudança. Então é isso que eu falei, né? Que corpo e a mente. Então não adianta você fazer a sua reeducação alimentar, você fazer aqueles exercícios lá por um determinado período, mas se você não mudar a mente, se você não aprender a controlar isso, depois que você parar aquele processo, muito possivelmente você volte a engordar. Então, assim, isso é algo que só é corrigido quando a gente assume a responsabilidade. E ele diz aqui, já finalizando, que não é pra gente encarar, né, esse livro como um manual de comportamento, porque somos diferentes. E ele diz, aproveite o que for útil para você. Então, assim, aqui dentro do livro, nos próximos capítulos, ele vai dar várias dicas, né? Ele vai falar bastante, bem explicado, é um material muito rico. E ele diz, olha, cada um vai aproveitar aquilo que for útil para você. Não é um manual, você não tem que seguir isso aqui ao pé da letra. Pega aquilo que for útil. E ele diz também que sem alterar determinadas crenças, uma mudança permanente de comportamento não é possível e, como consequência, manter o peso alcançado seria muito difícil. Então, é aquilo que eu já falei. A gente tem que trabalhar como um sistema completo. Não somente vou trabalhar o meu corpo agora. Então, assim, é necessário que você faça uma atividade física, é necessário que você faça uma reeducação alimentar, mas se você tiver aquelas crenças também, tipo, eu não consigo resistir àquela comida, por causa de
da Páscoa, por causa do Natal, eu saí do foco. Isso são crenças que precisam de que você assuma o controle sobre elas. Quando você se coloca à mercê disso, você tá ficando... a crença te manda, na verdade nem é a crença, né? A crença, ela já nos norteia. Mas a situação tá no controle, não você. Então, por exemplo, tava o almoço lá, né, da minha avó e eu acabei comendo demais. Então, tipo, a comida não tem como forçar você a comê-la. Você tem que estar no controle da comida, falar, olha, eu vou comer o suficiente e tá ótimo. Então, isso é fazer essa interligação de mente e corpo, tá? E eu quero finalizar aqui essa introdução com uma frase que ele diz logo no início, né? Que eu achei bem pertinente. Ele diz o seguinte: não se muda um comportamento por procuração, por tempo de serviço ou por terceirização, mas sim por vontade de mudar. Albert Cury. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? O quanto nós estamos comprometidos com o nosso emagrecimento. O quanto nós estamos dispostos a nos mudar integralmente para ter o corpo que queremos ter, para ter a vida que queremos ter, para ter a saúde que queremos ter, para ter a disposição que queremos ter. Porque, como vocês vêm falando aí durante toda a semana, emagrecer é muito além de só ter um corpo esbelto, né? É muito além de só subir na balança e ter aquele peso ideal. Isso engloba várias coisas que são de extrema e fundamental importância na nossa vida, né? Então, fica o meu convite aí. Se vocês gostaram, a gente continua fazendo. Se vocês acharem que não vai ser legal, a gente não faz, a gente aborda outros assuntos. Mas eu realmente acredito que tudo dentro de um emagrecimento tem que ser trabalhado tudo, tá? Eu tenho a mesma opinião do autor e por isso que eu tô fazendo esse convite pra vocês. Então, eu aguardo aí o feedback. Espero que vocês tenham achado interessante o conteúdo do livro, tá? E vamos ver aí como que vai sair, né, esse nosso trabalho aí em conjunto, tá bom? Então, um beijo pra vocês e muito obrigada!